Vamos fazer a leitura a partir do verso 1, Isaías 6, 1. No ano da morte do rei Uzias, eu, Isaías, quem está contando? Eu, Isaías, vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu da fumaça. Então disse eu, Isaías: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os meus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Verso 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Até aí, deixa aberto aí, não fecha apenas os olhos, vamos orar. Querido Deus, glorioso, santo, justo, eterno, infinito, único, onisciente, onipresente, onipotente, transcendente, imanente, glorioso, nos curvamos diante de tamanha beleza, tamanha sabedoria, glória, majestade. Tu conheces nossos pensamentos e sabe que são pensamentos vãos. O que somos diante de Ti, senão um ponto pálido neste universo, senão um resquício de algo ínfimo, diante desta glória. Oh Deus, quem somos nós para Te exaltar, para sequer mencionar Teu nome, Senhor? Ajuda-nos, nem louvar o Senhor direito nós sabemos, quanto mais admirar a imensidão da Tua glória. Que o Teu Espírito nos ajude a fazer isso hoje, que Tu cresças, que nós diminuamos, que Teu reino avance, que o Senhor receba a glória para Si, e nos conforme à imagem do Seu Filho. Amém. Queridos, outro recado que eu esqueci é que o pastor Samuel pregará amanhã no culto noturno. Então, às 19 horas, o pastor Samuel, que fala muito bem português, pregará em português, obviamente. Então, não perca, por favor. Queridos, preste atenção. Existem temas nas Escrituras e temas na teologia que são centrais. Devemos estudar todo o conselho de Deus, de Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia, toda a palavra, todas as doutrinas, todos os temas são importantes. Entretanto, existem alguns que merecem o nosso destaque. A teologia, alguns séculos atrás, era chamada a rainha das ciências. Era a mais bela de todas as matérias, de todas as ciências, de todos os postulados já estudados. E dentro dessa rainha, existe um tema que se destaca de todos os outros. É o estudo do ser de Deus, é teontologia. Teo e ontos, teos Deus, ontos ser, o estudo do ser de Deus, o estudo da pessoa de Deus, dos atributos de Deus. Daniel capítulo 11, verso 32 diz que o povo que conhece seu Deus se tornará forte e fará proezas. A razão de ainda sermos ou fazermos parte de uma igreja rasa, superficial, de haver escândalos entre o povo de Deus e de crentes com vidas espirituais sofríveis, é porque eles têm um conhecimento raso da pessoa de Deus.
Tudo que conhecem de Deus ou da Bíblia são aqueles textos de promessas, de curas, de provisão, onde Deus tem que ajudar. É o crente que sempre carece de um benefício de Deus. E se esquecem de crescer no estudo das grandezas de Deus, dos atributos de Deus. Essa é uma das razões. Oséias vai dizer isso, que a perdição do povo de Israel no seu tempo não se dava por falta de oração, por falta de frequência nos cultos, por falta de alguma estratégia, não. O meu povo se perde por falta de conhecimento, e sobretudo conhecimento de Deus. E nós precisamos regressar urgentemente a um estudo, ou a uma série dos atributos de Deus, redescobrir a Deus. O que é Deus para a maioria da igreja brasileira? Um Papai Noel gordo, aposentado, fracassado, que fica despachando bênção para crente caprichoso, como se fosse aquele velho da Previdência ali, aposentadão, um Deus frouxo, um Deus que você determina, você bate o pé e ele sai correndo, que você bota ele na parede e fala, você tem que me dar. Esse é o Deus da maioria dos crentes brasileiros. É um Deus que é mais digno de dó, de misericórdia, do que do nosso respeito, nosso temor. Só que tudo bem, esse Deus aí é um Papai Noel. O daqui não. O Deus único e verdadeiro da Bíblia é digno do nosso temor, louvor, honra. Digno da nossa adoração. Cale-se diante dele toda a terra. Deus está no seu santo templo, sentado no seu santo trono. Quer deixar de ser um crente meia tigela, meia boca, trôpego? Estude Deus. De Gênesis a Apocalipse, procure em cada folha deste livro Deus. Toda vez que você ler a palavra Deus, Senhor, Yahvé, Jeová, preste atenção, persiga-o nas Escrituras. E você vai se tornar forte e deixar de ser. Imagine uma cena de um cinema, de um filme ou de uma peça do teatro. As cenas ocorrem em vários lugares e muitas delas os atores estão diante de uma paisagem. Deixe de ser o arbusto da cena, deixe de ser o capim da cena, o mato da cena, e passe a ser o protagonista. Passe a ter uma vida relevante. Como? Conhecendo a Deus. Depois que eu estudei os atributos de Deus, eu posso dizer que a minha vida pessoal, pastoral, espiritual, pode ser marcada antes de conhecer os atributos de Deus, a Deus, outra depois de conhecer os atributos de Deus. Se você quer começar, compre o livro do A.W. Pink, Os Atributos de Deus. É um bom começo, estupendo livro, bem resumido, mas muito profundo. E quando eu estudo a vida dos grandes homens e mulheres do passado, você pode começar desde os bíblicos, do Antigo e do Novo Testamento, e todos os 2000 anos de história da igreja. Quando você estuda a história, a biografia desses homens, inclusive mulheres, Amy Carmichael, por exemplo, Corrie ten Boom, Perpétua, e tantas outras mulheres, eu chego à conclusão inequívoca que todos eles, estes que eu admiro, tiveram experiências com Deus, tinham Deus em alta conta, conheciam a Deus e os seus atributos. Estude Jonathan Edwards, estude Charles Spurgeon, estude David Brainerd. Vê se um dia você vai ter condição de fazer uma citação dessa, no diário dele. 14 de agosto, eu, David Brainerd, completo hoje 25 anos. Me entristece muito saber que vivi tão pouco para a glória de Deus. Esse é um dos maiores santos que pisou nessa terra. No seu aniversário achava que tinha vivido tão pouco para a glória de Deus. Talvez se ele morasse no Brasil e frequentasse as igrejas neopentecostais, ele escreveria assim: me agrada muito saber que vivi tanto para a glória de Deus.
Mas como ele conhecia o Deus verdadeiro, ele se diminuía. E lugares como esse, cultos como esse, um culto de sábado, são ideais para nós termos um encontro com Deus, para nós aprendermos com Deus. E tais reuniões podem mudar nossa história, transformar nossa vida. Nesse sentido, a história do profeta Isaías, no texto que eu li, ela nos dá um dos maiores exemplos do que Deus faz na vida de um homem que conhece a Deus, de um homem que tem um encontro com Deus. Que Deus, na sua misericórdia, nos permita conhecê-lo, nos dê experiências pessoais com Ele e, sobretudo, se revele a nós através das Escrituras. Vamos começar então com a visão de Isaías. Verso 1: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Bom, veja só, Isaías começa tendo uma visão. E essa é uma visão semelhante à que João teve na ilha de Patmos. Lembra quando ele escreveu o Apocalipse? Capítulo 4, ele vê uma porta aberta no céu, ele entra pela porta e ele vê um trono. Cada detalhe dessa visão são símbolos, assim como de João, Apocalipse é simbólico, cada detalhe é um símbolo que transmite uma ideia, assim também na visão de Isaías. Ele tem uma visão. Primeiro, a Bíblia diz que ele vê um trono. Ele vê um trono. Trono fala da soberania e da autoridade de Deus. E ele também vê as dimensões desse trono. Ele diz: eu vi um alto trono. Diz que, para mostrar que Isaías está tendo agora uma experiência com alguém que tem a mais elevada autoridade. Alguém cujo poder, cuja autoridade tem dimensões incompreensíveis e elevadíssimas. Veja o trono dos reis da Inglaterra, da Espanha, dos grandes monarcas, onde eles estão estabelecidos. O local e a região onde esses tronos são estabelecidos não estão lá por acaso, é para destacar o alcance desse reino e a autoridade. Agora Isaías vê que esse trono, ele está tão elevado, tão alto, para mostrar que as dimensões da autoridade de Deus, elas alcançam todo o universo. É o que Jesus disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Mas Isaías não vê só o trono, ele também vê vestes. E as abas das suas vestes enchiam o templo. O que é isso? Todo rei, todo monarca tem uma túnica e uma veste. Ok? Agora, como é que você definia a grandeza de um rei? Ela era definida pelo tamanho das vestes. Quanto mais longas, mais pomposas, mais felpudas, mais majestade, mais glória, mais grandeza. Aqui ele vê este rei com as vestes, a túnica, tão grande, tão felpuda, que cobria não só uma parte do templo, mas todo o templo, para mostrar que o rei que ele está vendo aqui excede em grandeza todos os outros reis, todos os outros reinos, de modo que as suas vestes inundam, cobrem o templo, o palácio, o castelo inteiro. A grandeza de um rei era medida pelo tamanho do seu manto. Terceiro, ele vê também algo, criaturas. O trono não está sozinho, ele vê
aquele que está sentado no trono está acompanhado. O texto diz no verso 2, serafins voavam por cima dele. E eles tinham uma coisa majestosa, 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. É impressionante. Mas o mais impressionante não é a aparência dos serafins, é a sua fala. O trisságio angelical. Eles cantavam, santo, santo, santo. Agora mostra o caráter daquele que estava sentado. Santidade. Pureza. É grande, sua autoridade excede os céus e a terra, sua majestade, sua grandeza cobre todo o universo, e ele é santo, 3 vezes santo. E o texto também diz que não só, veja só irmãos, pastor Samuel, não eram só as criaturas vivas que reagiam, até objetos inanimados respondiam. O texto diz aqui, verso 4, e as bases do limiar se moviam à voz do que clamava. O que é base do limiar? As colunas do palácio, os batentes, os portais. Eles respondiam o que estavam vendo, até eles tremiam, se moviam, mexiam diante daquela voz. Objetos inanimados, pau, madeira, tronco, paredes, para mostrar o quê? A dignidade daquele que está sentado. A dignidade. Mais que o poder, mais que a justiça, mais que a glória, a dignidade. É tão digno que está sentado, mas tão digno que até matéria inanimada se curva diante dele. E a Bíblia diz que o incenso, a nuvem, aquela mesma nuvem que rodeou o Monte Sinai, quando Moisés subiu, o séquito, a fumaça, cobriu aquele local. Então, João está tendo uma visão de Deus, do poder de Deus, da grandeza de Deus, da pureza de Deus e da dignidade. João não, Isaías, veja o que Isaías está vendo. Imagina, eu estou contando em detalhes, Isaías está assim, ó. Tudo isso que eu estou falando, Isaías está vendo. Isaías está extasiado, perplexo diante do que ele está vendo. De repente o céu se rasga e ele tem acesso a tudo isso. E o texto diz que o trono é alto e sublime. Pega tudo o que eu narrei sobre trono e Deus e coloca esse adjetivo, sublime. O que é isso? Que apresenta inexcedível perfeição moral e intelectual. É superlativamente belo o que ele está vendo. São termos para usar. A grandeza do que ele está vendo não pode ser descrita pelo alfabeto grego, hebraico, português ou aramaico. É sublime. Perfeição inexcedível, superlativamente belo, esteticamente perfeito, grandioso, soberbo. É o que ele está vendo. Agora, Isaías está lá no céu. Ele sai do céu, volta para a terra. Agora o texto vai narrar a reação que Isaías teve, aquele mortal, aquele ser pequeno. Qual foi a reação que ele teve ao ver isso? Foi pelo menos 2. Vamos ver a primeira, verso 5. Então disse eu, ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Depois de ver a Deus,
Ele tira os olhos de Deus e agora coloca os olhos em si mesmo. E ele começa a ver quem ele é. Presta atenção. Aqui é um princípio. Não podemos enxergar quem nós de fato somos, até que enxerguemos quem de fato Deus é. Eu jamais saberei quem eu sou, eu jamais verei quem eu sou, se eu primeiro não ver quem Deus é. Após ver Deus, Isaías diz: ai de mim. O que é ai de mim? É um oráculo de maldição. Isaías lança uma maldição sobre ele mesmo. Maldito sou eu, perdido sou eu, profano sou eu, imundo sou eu. Mas por que Isaías faz isso? Pelo menos por 3 razões. Porque Isaías viu Deus e gritou: ai de mim, que estou perdido. Por 3 razões. Primeiro, porque ele enxerga o seu pecado. Quando você conhece um Deus que não tem pecado, você então é confrontado com o seu pecado. Para ficar melhor, você já entrou em um quarto ou na sua casa à noite, só com a luz do poste, quando você chegou de viagem e estava escuro, e você não notou nada, nas paredes, no chão e nada. Mas quando você acende a luz, você começa a ver fezes de pássaro. Os pássaros jogaram seus dejetos. Quando você acende a luz, você vê pó em todo lugar. Quando você acende a luz, vê que a torneira está pingando. A luz revela todos os defeitos da casa. Quando você tem um encontro com Deus, 1 João 1,7, Deus é luz. Então a luz expõe todo o nosso pecado. Ela expõe meu orgulho, minha cobiça, minha ira. Ao ter contato com Deus, Pedro estava tão tranquilo, um pescador e tranquilo. Quando Jesus se achega diante do barco e chama ele, Pedro diz: tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Se afasta de mim. Pedro viu o seu pecado quando a luz chegou até ele. Por isso Isaías diz: ai de mim. Você só vai ver o quanto a casa está suja, quanto a casa está bagunçada, quanto a casa está desordenada, a fim de que assim você possa arrumá-la, quando você acender a luz, quando você conhecer a Deus. Segunda razão porque ele diz: ai de mim, ele não só enxerga o seu pecado, mas ele enxerga o tamanho do seu pecado, as dimensões do pecado. O problema com muitos não é confessar o pecado, admitir o pecado, mas não vê o quão grande é o pecado. Ele agora enxerga o tamanho do seu pecado, quando vê que esse Deus é santo. Quando a santidade de Deus é comparada com a nossa moralidade, quando o padrão de justiça, de perfeição, de pureza, de retidão de Deus é manifestado, é apresentado a nós, nós não só vemos o nosso pecado, mas vemos o quão grande é o nosso pecado. Davi, quando faz o censo, ele tem ideia do que ele fez, ele fala: procedi loucamente. Grande é a minha transgressão diante do Senhor, ele diz. E terceiro, porque ele disse: ai de mim, lançou uma maldição.
Não só porque ele enxergou o seu pecado, ou o tamanho do seu pecado, mas ele enxerga também a gravidade do seu pecado. Quando ele vê Deus, os anjos dizendo, santo, santo, santo. Deus não é só santo. Deus é 2 vezes santo. É mais que Deus, é 3 vezes santo. É triplamente santo. Você já se deu conta que a Bíblia não fala Deus é amor, amor, amor? Deus é paz, paz, paz. Deus é misericórdia, misericórdia. O único atributo que é elevado ao 3º grau de repetição é sua santidade. Deus é santo, 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 intensamente santo. Então Isaías disse, ai de mim, porque ele viu a gravidade do seu pecado. Meu pecado é contra um Deus 3 vezes santo. Ele disse, ai de mim, ai de mim, 3 vezes santo, tu é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal, nem os céus podem te conter, e nem seus anjos são puros aos teus olhos. Significa que mesmo o serafim mais majestoso, belo, glorioso, o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, comparado com Deus e sua santidade, é um micróbio rastejando pelo esgoto do mais asqueroso, porque ele é santo. Agora olha isso aqui, notem, antes de Isaías ter um encontro com Deus, ele proferiu uma série de ais para diversas pessoas. Veja o capítulo 5, vamos ver alguns ais que ele fala. Olha lá, capítulo 5, verso 8. Ai dos que ajuntam casa a casa e reúnem no campo. Verso 11. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem na bebedice. Verso 18, ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça. Verso 20, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem de mal. Verso 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes o seu próprio conceito. Verso 22, ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Veja só, isso está no 5. Presta atenção, antes do capítulo 6, o que temos no 6? O encontro dele com Deus. Mas no 5, Isaías lança um ai sobre aqueles que cometem pecado de ganância, os gananciosos. No verso 11, Isaías lança um ai sobre os que vivem para os prazeres da carne, os hedonistas. No verso 3, Isaías lança um ai sobre aqueles que desprezam Deus, os escarnecedores. No verso 4, Isaías lança um ai sobre os que invertem os valores, os imorais. No verso 5, Isaías lança um ai sobre os orgulhosos, soberbos. No verso 6, no verso 22, Isaías lança um ai sobre os que praticam injustiça. Capite? Entendeu? Mas depois do encontro com Deus, Isaías para de apontar o dedo para os beberrões, para os imorais, para os adúlteros, e aponta para ele. Isaías lança um ai para si mesmo. Por quê? Porque depois que ele teve um encontro com Deus, ele percebeu que era tão mal quanto eles, por isso diz, ai de mim, eu estou perdido. A palavra perdido no hebraico é o contrário de íntegro, desintegrado, ai de mim. Isaías viu também que possuía em seu coração ganância, hedonismo, escárnio, soberba, imoralidade. Queridos irmãos, nós só poderemos saber quem nós somos se sabemos quem Deus é. Isaías teve pela primeira vez convicção dos seus próprios pecados. Estava legal? Ai de você, 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 ai de você. Quando viu Deus, ai de mim. Eu estou na mesma categoria deles. Teve convicção dos pecados. Agora, Isaías olhou para o trono, depois olhou para dentro de si.
Agora Isaías vai olhar para fora de si. O verso, capítulo 6 ainda, o verso 5 ainda, a parte B. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que temos aqui agora é uma reação em cadeia. Depois que Isaías viu a Deus, viu a si mesmo, e agora vê o que está fora, vê a condição do povo. Apesar de Isaías ter pronunciado aqueles ais contra o povo, Isaías não via tanta gravidade nos crimes daquele povo. Assim como ele não via a dele próprio. Agora, após estudar os atributos de Deus, o ser de Deus, após ver a Deus, Isaías vê a gravidade do pecado do reino do sul, Judá. Isaías percebe que todos estão completamente perdidos, debaixo de maldição, condenados. Agora Isaías se torna sensível à condição do povo. Qual a última vez você parou na estação de trem, estação de metrô, 5 horas da tarde, e viu aquela multidão aglomerada e sequer ligou bolufas para eles, na porta de uma escola, numa universidade cheia, num terminal rodoviário, num aeroporto, pessoas aglomerando, e nós nem não sentimos nada por ver a condição deles, a cracolândia, maconha, cocaína, crack, biqueiras, favelas. Somos insensíveis. Não podemos dizer como Oswald Smith escreveu um livro Paixão pelas Almas, ou como John Knox, das almas da Escócia, senão eu morro. Ou David Brainerd, me regozijo na minha necessidade de vestir ou de comer, contanto que me dê almas viverei. Chorar pelas almas, gemer. Isaías era indiferente quanto ao pecado de Judá, mas agora que ele viu o trono, ele diz: eu moro no meio de um povo de impuros lábios, esse povo está perdido. É isso que o encontro com Deus faz, é isso que conhecer a Deus faz, nos faz ver a gravidade do pecado ao nosso redor. Meu irmão, se o Senhor dividir conosco uma fração de milésimo da santidade dEle, e nós olharmos para Brasília, o nosso Congresso, a nossa política, nós choraríamos copiosamente por horas. Ver os escândalos, ver as leis injustas, as crianças morrendo, pedofilia, tráfico infantil, estupro, aborto, ideologia. Isso só é possível quando conhecemos a Deus. Nos torna sensíveis à necessidade ao nosso redor, nos leva a ter compaixão. Qual foi a causa da compaixão de Isaías? Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Jovem, eu lembro que alguns pregadores falam assim: eu sou pregador de uma nota só. Liga o teclado aí. Você já viu? Vou tocar nessa tecla de novo. Eu sou assim, eu só sei tocar isso. Ó. Tem pregadores que são assim, pregadores de uma nota só. Não entendi. Homens que Deus chama para pregar uma só mensagem, ou que se focam em uma doutrina específica e se tornam peritos nela e morrem a vida inteira. Jovem, eu vou dar uma sugestão a você. Seja o homem dos atributos de Deus. Seja expert nessa matéria.
Fala, eu vou, a partir de hoje, estudar os atributos de Deus, e eu serei perito nos atributos de Deus, e eu quero ser como Isaías, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Eu vou ser o pregador, o teólogo, o pastor, o missionário de uma tecla só. Qual a sua tecla? Os atributos de Deus, o ser de Deus. Eu vou me consumir estudando quem é esse que escreveu este livro, quem é esse que criou os céus e a terra, quem é esse que enviou o seu Filho, cujo céu, a terra e o universo se curvam em louvor. Isaías era o pregador de uma tecla só. Isaías teve uma visão em 3 dimensões. Seu olhar primeiro se dirigiu para o alto, viu o Senhor. Depois para dentro de si, viu o seu coração. Por fim para fora, viu o mundo. Uma visão de Deus e da sua santidade, viu o trono. Uma visão da iniquidade, estou perdido. E uma visão da perdição do mundo. Estou no meio de um povo de impuros lábios. Eu estou desafiando você. Eu desafio você, um ano, um mísero ano, não estudar outra coisa senão os atributos de Deus. Claro, você vai ler a Bíblia, você vai orar, você vai no culto, mas você vai perseguir Deus nas Escrituras. Conte para mim ao final do ano como está a sua vida. Conte para mim. Você vai deixar os brinquedos, vai deixar de tropeçar nos cadarços e vai se tornar man of God, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Agora vamos ver a restauração de Isaías, porque esse Deus que é santo também é misericórdia. Verso 6. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com um atenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Vem comigo. Agora, vamos pensar. Qual foi o objetivo de Deus ter um encontro com Isaías? E assim mostrar o pecado de Isaías. Qual o objetivo disso? Ver a Deus, para Deus esfregar o pecado na cara de Isaías. Oséias 6, 1, 2 nos dá uma dica. Oséias capítulo 6, verso 1 e 2. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e o terceiro nos levantará, e viveremos diante de Deus. Veja só, vinde e tornemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou, ai de mim, mas nos sarará. Fez a ferida, estou perdido, e a ligará, o curará, sarará. Esse texto que nós lemos, versos 6 e 7, mostra que após Isaías confessar o pecado, se arrepender do pecado, Deus o purifica, tira do altar uma brasa com a tenaz, coloca nos seus lábios e o purifica. Não entendi ainda. Agora você vai entender porque constantemente grandes pregadores falam sobre o pecado. Puritanos pregavam muito sobre o pecado. Martin Lloyd Jones muito sobre o pecado. Spurgeon sobre o pecado. John MacArthur prega muito sobre o pecado. Paul Washer prega muito sobre o pecado. Agora você vai entender por quê. A intenção de Deus é purificar você, limpar você, santificar você, lapidar você. Mas para fazer isso, Ele tem que mostrar a você, Ele tem que mostrar a você os seus pecados. E para mostrar os seus pecados, Ele tem que se mostrar a você.
Ele se revela a você. Quando ele se revela a você, ele revela o seu pecado, e se revelando o seu pecado, você se arrepende, e então ele purifica você, ornamenta você, ele lapida você. Por isso, ele quer revelar o seu pecado. Para quê? Para limpar você. E como ele faz isso? Revelando a glória dele a você, a santidade dele a você, a justiça dele a você. Assim ele vai revelar o pecado a você. Quando ele revela o pecado, você se arrepende do pecado. Ele vem, limpa você, lapida você. É por isso que ele faz isso. Mas, todavia, não obstante, sem embargo, entretanto, no entanto, o texto 6 e 7 está para além da mera santificação. Presta atenção. Essa linguagem do verso 6 e 7, brasas, altar, Isaías não usou isso aqui em vão. Essas palavras reportam aos rituais de sacrifício levítico do Antigo Testamento. Essas brasas eram usadas como parte do sacrifício que era oferecido e era queimado até se carbonizar, e assim expiava o pecado. 1600 anos depois, não um cordeiro, o Cordeiro Cristo foi queimado na cruz pela ira divina, e mais do que nos limpar, ele expia, ele perdoa, ele redime. A intenção de Deus ao mostrar o seu pecado é salvar você que está aqui hoje e não é salvo. E como ele faz isso? Revelando sua glória, sua santidade, justiça, para fazer você fugir igual barata e dizer: sai, eu estou perdido. E assim, tirar a brasa do altar, o sacrifício de Cristo, para perdoar você, redimir você, expiar o seu pecado, salvar você. Então Deus não se mostrou a Isaías para assustar Isaías, tocar o terror em Isaías, pisar na garganta de Isaías. Não. Era para salvar. Quando Deus mostra sua ira, seus narizes bufando, o rochedo do Sinai derretendo com a sua glória, sua justiça e santidade, e nos deixa envergonhados e trêmulos. Para que ele quer fazer isso? Para nos redimir. Para o justo, santificá-lo. Para o justo, lapidá-lo, amadurecê-lo. Para o injusto, para salvá-lo. Por isso que o Evangelho começa com Deus. O Evangelho começa com a pessoa de Deus, o ser de Deus. O Evangelho está sendo pregado para Isaías. E como? Eu vi um alto e sublime trono. A expiação é decorrente dos atributos de Deus. Tem alguém aqui assim hoje? Até quando você vai ficar resistindo? Eu fico pensando na queda de braço. Um homem de 130 quilos, campeão mundial de braço de ferro, que levanta 60 quilos de cada lado na rosca direto. E do outro lado está o Patrick. E não quer ceder. Qual a chance? O Patrick é aquele mocinho ali, que deve ter uns 60 quilos, 1,70 m. Fui generoso, 1,70 m, hein? E nós estamos falando de um homem de 2 metros,
130 quilos de músculos. São vocês, pecadores, com Deus querendo resisti-lo. Ceda logo, jogue a toalha e diga: eu me rendo, Senhor, eu me rendo. Atraíste-me com o teu amor, atraíste-me com tua glória, eu vou e me lanço aos teus pés. Agora, estou terminando, não fique nervoso, pois não vai adiantar. Agora vamos ver, essa foi a restauração de Isaías. Agora vamos ver o chamado de Isaías. Verso 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora estamos vendo o que a maioria deseja. O chamado profético de Isaías. Deus agora está separando Isaías para pregar, para ser um profeta, para ser enviado às nações. Só que o texto diz, veja só o verso 8, veja, depois disso, ouvi a voz. Depois disso o quê? Depois disso, depois do encontro que Isaías teve e de todas as consequências, depois disso, Deus fala pela primeira vez no texto. Até agora Deus não tinha falado. O texto está desenhando e mostrando Deus quieto. Agora, depois disso, Deus fala pela primeira vez. E fala com Isaías pela primeira vez. E o que Deus fala? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus. Isaías, venha. Chegou sua vez. Deus chama Isaías para a sua obra, porque agora Isaías está pronto para servir, está pronto para ser enviado, está pronto para fazer a obra. Deus estava preparando Isaías para o seu chamado. Meus irmãos, é isso aqui, você não pode ir até o campo missionário, você não pode se envolver com a obra se você não conhecer a Deus, se você não tiver experiências com Deus. Isaías, você não tem condição de ir aos homens, não tem condição de ir à África, ao Oriente Médio, à Alemanha, você não tem, Isaías. Eu preciso me revelar a você, lapidar você, purificar você. E após ter feito isso, quem enviarei? Quem há de ir por mim? E vocês perdendo tempo, jovens, com TikTok, Instagram, Facebook. Se você tivesse ideia do que eu sinto quando eu estou aqui, eu sinto a mesma coisa que o Pelé sentiu na Copa do Mundo, quando fez aquele gol contra a Itália de cabeça. É a coisa mais prazerosa da minha vida. Eu viveria 100 vidas para ser um pastor, novamente, um cristão, e não abriria mão disso por nada dessa vida. Eu não só estou aqui pelo meu ofício, eu sinto prazer em estar aqui, alegria, não por pregar, não por ser eloquente, mas por representar o Deus de Isaías, de carregar no peito o brasão do céu. E você, com o TikTok, pro vento com o teu TikTok, seja então um arbusto, um capim, nessa peça gigantesca que Deus escreveu. Vá lá com seus estúpidos videogames. Vá lá. Deus fala pela primeira vez. Quantos Isaías Deus não vai achar? Então Isaías se mostra pronto. Sabe o que Isaías responde? Duvido que a maioria tem coragem. Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nós? O homem não está vendo Deus?
Por que Deus fala nós? Tinha que falar a quem enviarei? Quando ele fala, quem há de ir por nós? Pai, Filho e Espírito Santo. Isaías dá um passo para frente. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías está pronto, habilitado. Agora eu encerro. Como ter uma experiência semelhante de Isaías? Como alcançar isso aqui? Como? Vamos ver sob quais condições Isaías teve esse encontro. Isso pode nos ajudar. Verso 1. No ano da morte do rei Uzias, foi neste ano que eu vi o Senhor. Presta atenção. O texto diz que Isaías teve encontro com Deus no ano da morte do rei Uzias. Por que o autor registrou isso? Isso não está aqui por acaso. Quem era Uzias? Uzias foi rei no Reino do Sul, Judá. Começou a reinar com 16 anos e reinou 52 anos. Ele foi um dos melhores reis de Judá. Desde o tempo dos tempos de Salomão não havia um rei como Uzias. No governo de Uzias, Judá tinha crescido em todas as esferas: política, econômica, financeira, militar e até espiritual. Aquele povo, inclusive Isaías, estava muito confortável com o reinado de Uzias. E os olhos estavam em Uzias, igual os crentes ficaram aqui nas últimas eleições. No capitão, né? Tiraram os olhos de Cristo e colocaram no Messias daquele partido. Portanto, a confiança e a esperança do povo, inclusive de Isaías, estava na capacidade do rei Uzias. Quando a trágica morte de Uzias ocorre, o povo entra em pânico, porque os assírios estavam à mercê de Judá para uma invasão. Nesse sentido, não havia com quem contar. Foram embora os recursos, a inteligência, o governo. Uzias morreu, o reino está ali, e agora? Todos então tiraram os olhos de Uzias, não tinham com quem confiar e começaram a botar os olhos no Senhor. Foi quebrado o orgulho, o comodismo. Então, no ano que morreu Uzias, quando Isaías tirou toda a sua esperança e confiança em si mesmo e nos homens, foi que ele viu o alto e sublime trono. Aqui está a chave para um avivamento que a igreja precisa, tanto coletivo como pessoal. Nos despir de nós mesmos, tirar nossos olhos de governo, dinheiro, poder, confessar nossa falência, nossa incapacidade e a nossa dependência de Deus. Então, quando a sua esperança em si mesmo e nos homens acaba, ela começa em Cristo. E aí eu escrevi uma frase: quando nos perdermos de nós mesmos, então acharemos a Cristo. Quando nos perdermos de nós mesmos, então acharemos a Cristo. É isso que nós precisamos. Feche os olhos, vamos orar, por favor. Vamos orar.